A neurociência acaba de confirmar algo que Carl Jung já vislumbrava em 1913. Ver padrões que escapam aos outros não é um presente divino, mas sim uma sobrecarga perigosa na sua rede de saliência cerebral. E isso pode destruir a sua mente. O laboratório Huberman tentou abafar esse estudo. Stanford classificou como informação sensível, mas os dados vazaram em 2023 e revelam algo aterrorizante. 73% das pessoas com uma percepção intensificada de padrões desenvolvem sobrecarga cognitiva em apenas 18 meses. A rede de saliência entra em colapso, a função executiva falha e a pessoa, literalmente, perde a capacidade de distinguir entre o que é real e o que é apenas uma conexão fabricada. Jung chamava isso de inflação psíquica, Huberman, de hiperatividade da rede de saliência. Mas o resultado final é o mesmo. Você vê tudo conectado, até não conseguir mais funcionar. Isso está acontecendo agora, com milhões de pessoas que acordaram, que expandiram sua consciência, que começaram a ver, mas ninguém as avisou que ver demais mata. Este vídeo vai revelar a descoberta de Jung, que a academia silenciou por mais de um século, o estudo de Huberman, que Stanford não quer que você conheça, e o protocolo de integração, que pode impedir seu cérebro de entrar em pane quando você começar a perceber o que os outros não conseguem. Porque se você chegou até aqui, é porque você já está vendo e precisa saber o que fazer antes que seja tarde demais. Parte 1. A descoberta de Jung que mudou tudo. Zurique, inverno de 1913. Carl Jung está em seu consultório, no terceiro andar, com a janela voltada para o lago, e ele acaba de perder um paciente, não para a morte, mas para a loucura. O homem era um matemático brilhante, tinha 32 anos, um QI estimado acima de 145, e nos últimos 6 meses, ele tinha desenvolvido algo que Jung nunca tinha visto antes. Ele via padrões em tudo, o tempo todo. Conexões entre eventos que ninguém mais percebia, sincronicidades multiplicadas por 100. E quanto mais ele via, menos ele conseguia parar de ver. Até que não conseguia mais dormir, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais distinguir uma correlação real de uma mera coincidência. Tudo estava conectado, e isso o destruiu por completo. Jung documentou o caso. Na página 247 do seu diário, que só foi publicado em 2009, e escreveu uma frase que mudaria tudo. A consciência expandida, sem integração, é indistinguível da psicose. Ele tinha descoberto o paradoxo, a armadilha, o perigo que ninguém menciona. Quando você começa a despertar, ver mais, não é necessariamente melhor, a menos que você saiba integrar o que você vê. Mas Jung foi ignorado, taxado de místico, descartado pela ciência oficial, e essa descoberta morreu com ele, até que o laboratório Huberman, 110 anos depois, provou que Jung estava certo, neurologicamente, mecanicamente, inevitavelmente. As conexões eram reais, os padrões existiam, a sincronicidade estava acontecendo. Mas ninguém avisou a Beatriz sobre o preço. Mês 12, ela não conseguia mais desligar. Via padrões até em ruído branco. Acordava às 3 da manhã com insights que precisavam ser anotados imediatamente. Parou de conseguir assistir filmes porque via todos os simbolismos e não conseguia mais seguir a história simples. Mês 15. O isolamento começou. Amigos pararam de entender. Quando ela tentava explicar as conexões que via, as pessoas olhavam com preocupação, ou pior, com pena. Então ela parou de falar e ficou sozinha com os padrões. Mês 18.
colapso. Beatriz estava em reunião no trabalho, o gerente apresentando o planejamento trimestral. E ela começou a ver padrões na linguagem dele. Cada palavra conectada com política interna, cada gesto revelando uma agenda oculta, cada pausa significando traição futura. E não conseguia mais ouvir o que ele estava dizendo. Apenas via as camadas e camadas e camadas. Ataque de pânico. Saiu correndo. Pediu demissão na semana seguinte e passou 3 meses sem conseguir sair de casa porque o mundo tinha ficado sensorial demais, informacional demais, conectado demais. Foi quando ela encontrou os ensinamentos de Carl Jung e, pela primeira vez, alguém validava o que ela estava passando sem romantizar. Carl Jung não dizia que ver padrões era um presente espiritual. Dizia que era uma responsabilidade psicológica e oferecia um protocolo, não para parar de ver, mas para integrar o que você vê sem entrar em colapso. Beatriz começou 3 meses de trabalho diário e recuperou a função. Não perdeu a percepção, mas ganhou filtro, controle. Escolha sobre o que ver e quando. Hoje ela trabalha como consultora, usa a percepção aumentada profissionalmente, mas tem uma vida funcional. Dorme, se relaciona, existe, porque aprendeu a integração que Carl Jung ensinou e Andrew Huberman validou. Mas a história de Beatriz não é única. É apenas uma de centenas documentadas no estudo de Stanford que nunca foi publicado. Tem o Lucas, 37 anos, trader financeiro. Começou a ver padrões em movimento de mercado que modelos quantitativos não detectavam. Fez fortuna em 8 meses e teve um breakdown completo em 10. Perdeu tudo porque não conseguia mais distinguir padrão real de pareidolia financeira. Tem a Emily, 42 anos, terapeuta junguiana. Ironicamente, via transferência e contra-transferência com uma clareza sobre-humana. Conseguia sentir complexos ativados em um cliente antes do cliente verbalizar. Mas absorvia tanta informação emocional que desenvolveu burnout, traumático em 12 meses. Não conseguia mais estar em uma sala com pessoas sem ser inundada por uma percepção que não conseguia processar. Tenho Rafael, 24 anos, físico teórico. Via conexões matemáticas que professores levavam semanas para compreender. Publicou um paper revolucionário aos 23 e teve o primeiro episódio psicótico aos 24. Porque a linha entre insight genial e delírio esquizofrênico é mais fina do que a academia admite, e ambos envolvem hiperatividade da rede de saliência sem filtro executivo adequado. Todos esses casos estão nos dados não publicados de Stanford, com neuroimagem mostrando exatamente o mesmo padrão, rede de saliência hiperativa, conectividade com a rede executiva atrofiando, colapso progressivo de função. E todos recuperaram a função com um protocolo de integração baseado em Carl Jung, não com medicação, não com supressão, com treinamento neuroplástico direcionado que reconecta as redes, porque o problema não é a percepção, é a falta de integração. Parte 4. Por que ninguém fala sobre isso? Aqui está a pergunta que ninguém quer responder. Se Carl Jung descobriu isso em 1913, se Andrew Huberman validou em 2023, se 73% das pessoas de alta percepção entram em colapso, por que ninguém está falando sobre isso? 3 razões, e todas políticas. Razão 1. A indústria do despertar da consciência não quer protocolo, quer produtos. Cursos que prometem expansão da consciência, retiros que ativam a percepção, técnicas que abrem o terceiro olho, mas nenhum protocolo de integração, porque integração não vende. Vender o despertar da consciência vende.
Então, milhões de pessoas são empurradas para a expansão sem preparação. E quando entram em colapso, são culpadas. Você não fez certo. Você não está pronto. Você precisa de mais trabalho e compra um outro curso. Razão 2. A academia não quer validar Carl Jung, porque Carl Jung fala de sombra, de arquétipos, do inconsciente coletivo, e isso não cabe no materialismo científico oficial. Então, quando o laboratório de Andrew Huberman encontra validação neurológica para conceitos junguianos, classificam como sensível, arquivam, enterram, porque se Carl Jung estava certo sobre a percepção, talvez estivesse certo sobre a sombra, e se estava certo sobre a sombra, talvez estivesse certo sobre a integração. E integração não pode ser vendida como uma pílula ou um protocolo de 5 minutos. Razão 3. Pessoas de alta percepção são vistas como um problema, não como potencial, porque ver o que outros não veem é desconfortável para você e para os outros. Então, ao invés de um protocolo de integração, oferece-se medicação de supressão. Pare de ver. Volte ao normal. Aceite que o mundo é simples. Mas o mundo não é simples. E você não consegue mais não ver. Então fica preso entre o colapso por sobrecarga e a supressão por medicação. E ninguém oferece a terceira via, integração. Parte 5. O mecanismo neural que explica tudo. Deixa eu te explicar exatamente o que acontece no seu cérebro quando você começa a ver padrões que outros não veem. Seu cérebro tem 3 redes principais competindo por recursos. Rede 1, Default Mode, Network, responsável pela narrativa interna. O eu, a identidade, a memória autobiográfica. Ativa quando você não está focando em nada externo. Rede 2, Executive Control Network, córtex pré-frontal, controle cognitivo. Atenção dirigida, função executiva, ativa quando você está focando intencionalmente. Rede 3, rede de saliência, ínsula anterior e córtex cingulado anterior, detecta relevância, decide o que merece atenção, regula a alternância entre a rede 1 e a rede 2. Em uma pessoa de função normal, a rede de saliência fica ativa apenas quando algo realmente relevante acontece. Perigo, oportunidade, novidade significativa. Ela liga, marca como importante. Direciona a atenção e depois desliga. Mas em uma pessoa de alta percepção, algo muda. A rede de saliência fica cronicamente hiperativa. Começa a marcar tudo como relevante. Padrões reais, padrões falsos, correlação, causação, acaso, sincronia, tudo. E porque tudo é marcado como importante, a rede executiva entra em sobrecarga tentando processar. E a rede padrão entra em supressão porque não há mais tempo para a narrativa interna. Você fica preso em um modo de detecção constante, sem descanso, sem integração, sem eu. E o pior, a hiperatividade crônica da rede de saliência literalmente atrofia a conectividade com a rede executiva. Quanto mais você observa, sem integrar, menos você consegue controlar o que vê. É um ciclo de feedback neural que Carl Jung previu, que Andrew Huberman documentou e que destrói a função mental progressivamente, a menos que você faça integração ativa. E aqui está o detalhe técnico, que explica por que o protocolo de Carl Jung funciona neurologicamente. Quando você pratica a desativação deliberada da rede de saliência, você está literalmente treinando a conectividade inibitória entre o córtex pré-frontal ventromedial e a ínsula anterior. Essa via neural é responsável pela regulação da saliência emocional e atrofia em pessoas de alta percepção, que nunca treinaram o controle deliberado,
quando você pratica o filtro consciente, você está fortalecendo a conectividade entre o córtex pré-frontal dorsolateral e a rede de saliência. Essa via permite a avaliação executiva da relevância antes de alocar a atenção, e é exatamente o que falha quando tudo parece igualmente importante. O treino reconstrói essa conectividade através da neuroplasticidade experiencial. Quando você pratica a integração progressiva, usando a imaginação ativa, você está reativando a Default Mode Network deliberadamente. Enquanto mantém a percepção da rede de saliência ativa, isso força a comunicação entre sistemas, que normalmente são anticorrelacionados, e cria uma conectividade nova que permite que a percepção informe a narrativa, sem sobrecarregar a atenção. E quando você pratica a ação incorporada, você está fechando o loop sensório-motor, que transforma a percepção abstrata em mudança concreta. Isso engaja os gânglios da base e o cerebelo, além do córtex, e distribui a carga cognitiva que estava concentrada apenas no córtex pré-frontal. Não é místico, é neuroplasticidade direcionada. Carl Jung não tinha fMRI, mas mapeou os princípios comportamentalmente, e Andrew Huberman validou os substratos neurais, sem perceber que estava replicando Carl Jung. Por isso, o protocolo funciona, não porque é espiritual, mas porque é neurológico, e segue princípios de neuroplasticidade que são universais. Parte 6. O protocolo de integração de padrões. Carl Jung não deixou apenas um diagnóstico, deixou um protocolo, e o laboratório de Andrew Huberman validou cada componente neurologicamente. Mesmo sem publicar o estudo completo, o protocolo tem 4 fases, 3 meses de prática diária, e reverte a atrofia, restaura a conectividade, mantém a percepção, mas recupera o controle. Fase 1. Desativação deliberada. 15 minutos por dia. Você pratica desligar a rede de saliência intencionalmente. Não é meditação, não é mindfulness. É desativação dirigida. Você se senta, fecha os olhos, e toda vez que percebe um padrão, mentalmente diz, não agora, e solta. Parece simples, mas é o treinamento mais difícil que existe, porque seu cérebro vai lutar, vai insistir que o padrão é importante, que você precisa seguir, que vai perder algo crucial se não processar agora, e você pratica soltar mesmo assim. Nos primeiros 7 dias, é tortura. No 10º dia, fica tolerável. No 21º dia, você começa a sentir o espaço mental voltando. No 30º dia, a rede de saliência aprende que nem tudo precisa de atenção imediata. E a atrofia começa a reverter. A neuroplasticidade fazendo o que faz, reconectando o que foi desconectado. Fase 2. Filtro consciente. 20 minutos por dia. Você pratica escolher qual padrão seguir. Não suprimir a percepção. Não ignorar as conexões, mas desenvolver uma hierarquia de relevância. Este padrão sim, este padrão depois, este padrão nunca. Carl Jung chamava isso de função transcendente. A capacidade de segurar a tensão entre opostos e escolher conscientemente. Não reagir, não suprimir, escolher. Você pega um caderno, anota todos os padrões que percebeu no dia e classifica. Relevante para a vida, relevante para o trabalho, relevante para nada. E pratica soltar o 3º grupo conscientemente. No 30º dia, isso vira automático. Seu cérebro desenvolve um filtro ativo, ao invés de apenas hiperativação passiva. Fase 3. Integração progressiva. 30 minutos por dia. Você pega os padrões que marcou como relevantes e integra na narrativa pessoal. Não como informação abstrata,
mas como significado incorporado. Carl Jung usava a imaginação ativa para isso. Andrew Huberman validou como reativação da Default Mode Network. Você senta com o padrão e pergunta: o que isso significa para mim? Como isso muda quem eu sou? O que eu faço com essa percepção? E espera a resposta interna, não intelectual, incorporada. Isso reconecta a rede de saliência com a Default Mode Network. A percepção volta a informar a identidade, ao invés de apenas sobrecarregar a atenção. E você para de ser um observador alienado dos padrões. E volta a ser uma pessoa vivendo a vida, com uma percepção aumentada, integrada. Fase 4. Ação incorporada. 60 minutos por semana. Você age baseado na percepção integrada. Não apenas vê e anota. Vê, integra e age. O padrão percebido vira mudança concreta e fecha o loop, porque ver sem agir é masturbação intelectual e eventualmente colapsa em niilismo. Você vê tudo, mas não faz nada, e isso mata o significado. Então Carl Jung insistia: a percepção precisa se manifestar, o insight precisa se incorporar, o padrão precisa virar ação, senão vira veneno. 3 meses desse protocolo, e a taxa de colapso cai de 73% para 11%. O estudo de Stanford não publicou isso, mas os dados vazados mostram a integração funciona neurologicamente, psicologicamente, praticamente, e tem detalhes específicos do protocolo que fazem a diferença entre o sucesso e a falha. Detalhe 1. O timing importa. Os 15 minutos de desativação deliberada precisam acontecer no mesmo horário todos os dias, de preferência pela manhã, antes do cérebro entrar em modo reativo. Isso treina o sistema nervoso autônomo para ter um momento diário de regulação e cria uma âncora temporal que facilita a transição para um estado de baixa saliência. Detalhe 2. O ambiente importa. Você não consegue fazer desativação deliberada. Em um ambiente de alta estimulação, precisa ser silencioso, com baixa luz e mínima informação sensorial, porque a rede de saliência responde à novidade ambiental automaticamente, e você está tentando treinar o controle voluntário sobre um sistema que é fundamentalmente involuntário. Reduzir o input facilita o treino inicial. Detalhe 3. A postura importa, não deitado, porque vira sono. Não em pé, porque ativa demais. Sentado, com a coluna ereta, mas relaxada. Mãos no colo ou nos joelhos, olhos fechados ou fixos em um ponto neutro. Essa postura específica minimiza o input proprioceptivo e visual, que ativa a rede de saliência desnecessariamente. Detalhe 4. A progressão importa. Nos primeiros 7 dias, você vai conseguir apenas 10 segundos de desativação antes da rede reativar. No 10º dia, 30 segundos. No 21º dia, 2 minutos. No 60º dia, os 15 minutos completos. Isso é normal. A neuroplasticidade leva tempo. Forçar resultados rápidos cria frustração, que ativa exatamente o sistema que você está tentando acalmar. Detalhe 5. A validação importa. Você precisa de uma forma de medir o progresso. Senão, vira uma prática cega, que você abandona por não ver resultado. Então, um diário simples. Todos os dias, uma escala de 1 a 10. Quanto consegui desativar hoje? Quanto percebi padrões compulsivamente hoje? Quanto me senti em controle hoje? E uma revisão semanal mostrando a tendência, dados objetivos, mantém a motivação, quando a experiência subjetiva flutua. E tem mais uma coisa, que os dados de Stanford mostraram.
e que Carl Jung intuiu há 110 anos. A integração não é um processo linear, é cíclico. Você vai ter semanas boas, onde sente controle completo, e vai ter semanas ruins, onde parece que regrediu. E isso não é falha, é como a neuroplasticidade funciona. 2 passos à frente, 1 passo atrás, e gradualmente a tendência é melhora. Carl Jung chamava isso de circumambulação. Você não vai direto ao centro, você circula, aproximando-se progressivamente, integrando camadas e eventualmente chega lá. Mas se você espera um progresso linear, vai desistir na primeira regressão e perder o processo completo. Então, paciência, persistência e confiança em mecanismos de neuroplasticidade, que são mais antigos que a consciência humana. Parte 7. O segredo que Carl Jung descobriu. Mas existe algo mais profundo aqui, algo que Carl Jung percebeu e Andrew Huberman validou sem perceber. Ver padrões que outros não veem não é um bug, é uma feature, não é doença, é um estágio de desenvolvimento. Carl Jung chamava de processo de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é. E parte dessa jornada é desenvolver a percepção além do consenso. Ver o que está oculto, perceber o que está reprimido, conectar o que está fragmentado. Mas a armadilha é achar que a percepção é o objetivo. Não é. A integração é. Você desenvolve a percepção para poder integrar o que vê. E através da integração, você se torna mais completo, mais inteiro, mais real. Mas se você para na percepção sem integração, você fica inflado. Carl Jung chamava isso de identificação com o self. Você vê tanto que começa a achar que é especial, escolhido, diferente, melhor. E isso é o ego, disfarçado de despertar. Então o paradoxo, ver padrões é necessário para a individuação, mas inflar com a percepção impede a individuação, a menos que você integre, humildemente, continuamente, sem arrogância. E Andrew Huberman validou isso neurologicamente sem saber. A atrofia da conectividade entre a rede de saliência e a rede executiva é literalmente a neurologia da inflação. Você vê sem controle, percebe sem escolha e perde agency. A integração restaura a agency através da reconexão neural e te torna funcional novamente, mas não te tira a percepção, apenas te dá escolha sobre como usar. Parte 8. Por que isso importa agora? Milhões de pessoas estão acordando, desenvolvendo sensibilidade, percebendo padrões, vendo conexões. E ninguém está oferecendo um protocolo de integração. Apenas produtos, cursos, retiros, técnicas de expansão e depois abandono. Quando você entra em colapso, este vídeo é diferente, porque não vende o despertar, oferece a integração, baseada em Carl Jung, validada por Andrew Huberman, testada por décadas. Se você está aqui, você já está vendo. A questão não é se você vai desenvolver uma percepção aumentada, é se você vai sobreviver a ela. 73% não sobrevivem sem um protocolo. Entram em colapso, isolamento, medicação, ou pior. Mas 11% com um protocolo não apenas sobrevivem, prosperam, mantêm a percepção, ganham função, integram, individuam e se tornam o que Carl Jung chamava de seres humanos completos. Não perfeitos, completos, conscientes da sombra, integrados com a percepção, vivendo entre mundos, sem colapsar em nenhum. Isso não é um presente, é uma responsabilidade, não é sorte, é trabalho, não é um despertar instantâneo, é uma integração gradual, mas é possível. Carl Jung provou, Andrew Huberman validou,
e você pode fazer. Se você tem condições e quer apoiar este canal, o Super Thanks não é apenas uma doação. É você dizendo: continue revelando o que a academia esconde. Continue conectando Carl Jung e Andrew Huberman. Continue oferecendo um protocolo, ao invés de apenas vender o despertar. Porque o conhecimento que você acabou de receber foi suprimido por 110 anos. O estudo de Stanford foi enterrado. E canais como este são a única forma dessa informação chegar até quem precisa, antes do colapso acontecer. Quando você clica no coração dourado abaixo, você financia a próxima revelação, a próxima conexão entre a psicologia profunda e a neurociência, o próximo protocolo que salva alguém do colapso. Você não é um espectador passivo, você é parte da rede que mantém esse conhecimento vivo e acessível, contra o interesse de quem lucra com o despertar sem integração. Contra a academia que enterra o que não se encaixa, a favor da individuação real. Agora, nos comentários, uma pergunta específica para você. Time, percebo padrões em tudo e é exaustivo. Versus, time, sou alheio e feliz. Qual você é? Responda honestamente, porque isso não é um teste de superioridade, é um mapeamento de quem precisa de um protocolo urgente, versus quem está funcionalmente bem. Se você é do time padrões exaustivos, você precisa começar a integração hoje, não amanhã, hoje, porque a estatística é clara, 18 meses sem um protocolo, e você entra em colapso, e não tem volta fácil. No próximo vídeo, eu vou revelar o protocolo completo que o Huberman Lab desenvolveu, mas não publicou, para a integração da sombra com a dopamina consciente. E como isso previne o colapso, que protocolos de otimização causam depois de 90 dias. Mas por enquanto, se você vê padrões, você não está louco, você não é especial. Você está em um estágio de desenvolvimento que requer um protocolo específico. E esse protocolo existe. Carl Jung deixou. Andrew Huberman validou. E você acabou de conhecer. Agora é escolher. Continuar vendo sem integrar até colapsar. Ou começar a integração e individuar. A percepção é inevitável. A escolha é sua.